E aí galera, eu sou o Pedro, ali atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, tá o Marcelo, e esse aqui é o Aprendendo a Viver. É um canal que a gente criou basicamente para conseguir compartilhar um pouquinho do que é tentar viver nesse mundo louco que a gente está, buscando realmente a verdade e o que vai fazer a gente feliz, assim, né? E aqui no canal a gente vai compartilhando alguns vídeos que a gente vai simplesmente falando sobre alguns assuntos na vida, né? E é muito maluco, assim. Marcelo, você quer dar um oi? Viu? Ele realmente está ali. Eu tava pensando esses dias e queria até compartilhar com vocês essa reflexão que eu tive, assim. Em algum momento da sua vida, você já estava, sei lá, voltando do trabalho para casa, assim, de carro, de bike, parece que você piscou o olho e do nada você apareceu em casa? Ou que você chegou no trabalho de manhã, assim, começou a fazer as coisas, daí piscou, você já meio que estava em casa, você olhou para trás, você nem lembrava direito o que tinha acontecido ao longo do dia, ou que caminho que você tinha tomado, ou quais foram as reuniões que você teve, o que você almoçou, sei lá. Coisas assim, menores que acontecem no seu dia. Pois bem, se isso fez sentido, basicamente eu arrisco dizer que talvez você estava vivendo um estágio de piloto automático. O piloto automático ele é basicamente um modo no nosso cérebro em que a gente reproduz coisas que a gente foi aprendendo ao longo da história, como alguns padrões, processos e combinações que em algum momento da nossa vida a gente foi exposto a alguma situação que a gente teve que ter um aprendizado de como a gente reagia. E depois, ao longo da nossa vida, quando a gente vai esbarrando em situações parecidas, a gente vai reproduzindo esses aprendizados que a gente já teve em algum momento, assim, né? É muito mais fácil eu reproduzir um padrão que em algum momento eu aprendi do que eu ter que tomar uma decisão em cima de todo esse contexto de novo, sendo que eu já vivi ele várias vezes no meu passado. O piloto automático ele é uma das principais fontes de reserva de energia que a gente tem hoje. Quando a gente olha para o nosso cérebro, é a parte do nosso corpo que mais gasta energia. E se a gente fosse ter que tomar uma decisão em cima de todos os momentos em que a gente está vivendo, todas as vezes que a gente vai viver esses momentos, a gente ia gastar uma quantidade de energia absurda, assim, né? Então não só isso é uma forma da gente conseguir gastar menos energia enquanto a gente está querendo viver a nossa vida, como também é uma forma da gente reagir mais rápido. Então é quase que um gatilho, assim, acontece isso, o nosso cérebro já sabe que, então faça isso. Então isso faz com que a gente consiga, em situações parecidas, reagir muito mais rápido do que a gente reagiria se a gente tivesse que tomar uma decisão nova em cima disso. É talvez no piloto automático que a gente tome 99% das decisões que a gente toma no dia e às vezes a gente nem sabe, né? Então o nosso cérebro ele vai acontecendo, as coisas vão acontecendo fora da gente, nosso cérebro vai processando e vai tomando as decisões e a gente nem percebe que a gente está tomando decisões. E cara, ainda bem que ele faz isso, porque imagina se a gente tivesse que tomar todas as decisões a todo momento. Acordei de manhã, com que pé que eu começo a pisar no chão? Eu piso primeiro com o pé direito ou com o pé esquerdo? E para começar a andar, será que eu boto o pé direito para frente antes ou o pé esquerdo para frente? Eu pisco agora ou eu pisco daqui a 2 segundos? Imagina como seria se a gente tivesse que tomar todas essas decisões. Não daria. Não só porque a gente ficaria super travado, tipo, pela quantidade de capacidade de processamento que a gente tem, como também gastaria muita energia, convenhamos, né? Tem um estudo da Cornell University, que é uma universidade super prestigiada lá dos Estados Unidos, que fala que durante um dia a gente toma 35 mil decisões em média. Cara, é muita decisão. Só em relação à comida são, sei lá, 270 decisões. É muita coisa. O piloto automático ele é essencial na nossa vida, assim, né? Não dá pra viver no piloto automático. Cara, dá pra viver no piloto automático, ele não é só dá, como ele é talvez uma das principais ferramentas que o nosso corpo foi desenvolvendo ao longo do tempo para garantir que a gente pudesse chegar até onde a gente está hoje como espécie, assim, né? Mas tem um probleminha só. O piloto automático ele é ótimo para reproduzir esses padrões que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, para que a gente possa reagir, mas ele é péssimo para criar novos padrões. Ou seja, o piloto automático ele parte do princípio que a relação que a gente criou com aquela situação, né, essa relação de ação e reação, ela vai se manter ao longo de toda a nossa vida, e a gente sabe que isso não é verdade. Em algumas situações ao longo da nossa vida, a gente não vai mais querer reagir da mesma forma que a gente reagia 10 anos atrás, no hoje. E você quer ressignificar isso. Só que o piloto automático não tem essa capacidade de ressignificação, ele tem a capacidade de reprodução. Como seres humanos, a gente precisa viver, a gente precisa explorar, a gente quer encontrar novas formas de se relacionar com o que está à nossa volta. E o piloto automático não consegue trazer isso pra gente, ele não alimenta isso. Ele alimenta simplesmente o reproduzir da maneira mais eficiente
e mais econômica de energia possível. Só que essa economia de energia e essas formas de se relacionar com as coisas não são o que alimenta a gente como seres humanos. Isso que significa a gente ir amadurecendo, né? E não é o piloto automático que vai conseguir fazer isso, assim, pelo menos não na minha experiência. Quando eu olho a minha volta, eu vejo muitas pessoas que elas estão só vivendo no piloto automático. Elas estão simplesmente reproduzindo o que eu aprendi ao longo da minha vida e porque é o fácil, porque é o como é e sempre foi assim, sempre vai ser, e eu tenho medo disso, eu não estou confortável nessa situação, e se isso acontece é porque isso e isso. E essas respostas, elas simplesmente param de fazer sentido pra gente ao longo do tempo. Mas se a gente não revisita, a gente só vai refazendo as coisas que a gente sempre fez e tendo os mesmos resultados e se aprofundando numa visão sobre a gente e sobre o mundo que às vezes não faz mais sentido, mas enquanto a gente está reproduzindo, ela vai continuando fazendo. E isso vai gerando um distanciamento em relação à minha ação que eu tenho na prática e a ação que eu gostaria de ter e que me alimentaria nesse momento, assim, como ser humano, né? E o que isso gera é que as pessoas que vão vivendo só nesse piloto automático, sem tomar realmente as rédeas e as decisões que elas têm que tomar para ressignificar as experiências que elas estão vivendo, vão seguindo numa vida que é vazia para elas, que não faz sentido, que não alimenta, que não traz alegria, que coloca ela em ciclos, em experiências que não são uns ciclos e as experiências que elas realmente sentem na maior profundidade delas que elas deveriam estar. Mas é simplesmente o cômodo, é como sempre foi, é o que sempre aconteceu e deveria continuar acontecendo. Parece que é isso que existe na cabeça delas, assim. É tipo no filme Clique, sabe? Que o cara ele tá com o controle, o Adam Sandler vai lá e ele vai jogando pra frente, passando as experiências, passando tudo no automático ali, aumentando a velocidade, e a vida vai passando, e as experiências vão passando, e ele perde o controle, assim, ele não consegue mais parar, porque a vida vai indo tão rápido, ele já abdicou de tantas coisas, de tantos momentos, de tanto controle em cima da própria vida, que ele perde essa capacidade, e as coisas vão passando até que, bum, ele morre, entendeu? Acabou a chance dele de poder fazer alguma coisa sobre isso, assim, né? E é isso que eu fico pensando, meu Deus, será que chega um momento na vida das pessoas em que a gente realmente perde essa capacidade de tomar as decisões e tomar as rédeas do nosso próprio caminho? Eu não sei como quebrar essa onda de aceitação do piloto automático, porque eu acho que não é nem dizer que o piloto automático é horrível, e não deveríamos viver no piloto automático, e nem também falar que o piloto automático é a resposta, mas é como que a gente consegue encontrar esse caminho do meio, assim, né? E eu não tenho uma resposta clara para isso, assim, acho que ninguém tem. Mas eu sei uma coisa, que é simplesmente criar consciência de que o piloto automático ele tem valor, mas não faz sentido pra gente manter a nossa vida toda no piloto automático, eu já vejo como um primeiro passo pra gente começar a se questionar em relação a onde que eu vou dar espaço para isso na minha vida. E entendendo onde você quer dar espaço para isso na sua vida, você vai se questionando das formas diferentes de fazer. Então, para várias decisões menores na minha vida, vamos deixar o piloto automático cuidar disso, assim, né? Eu não preciso, às vezes, estar consciente em relação ao caminho que eu vou fazer para o trabalho todos os dias, mas eu quero estar consciente em relação a como estão essas minhas relações de trabalho? Será que eu estou conseguindo cuidar das pessoas que estão à minha volta? Será que eu estou conseguindo me cuidar? São coisas em que eu não quero deixar isso para o piloto automático, porque eu estou mudando a cada instante. E a minha forma de lidar com isso tem que mudar também. E é só quando a gente quebra esse ciclo vicioso que a gente pode se responder. Será que essa forma que eu estou vivendo a minha vida hoje é realmente como eu gostaria? Quando eu crio consciência sobre o papel do piloto automático, onde ele me ajuda e onde ele não me ajuda, eu ganho uma coisa, que é a escolha de entender o espaço que eu quero dar para isso na minha vida. E entendendo também a importância, né? Que não tem como eu falar, não quero piloto automático na minha vida, porque a gente já sabe que isso é impossível. Ele tem um papel de economia de energia que é vital. Só que onde essa economia de energia vai ser aplicada, tá a sua escolha quando você entende a importância e a utilidade que ele tem.
Então, se você, assim como eu, está querendo explorar um pouco mais a sua vida fora desse automático, eu tenho um pequeno desafio que eu acho que pode te ajudar. Hoje, quando você chegar em casa ou tiver um tempo para você, enfim, faz uma coisa diferente do que você normalmente faria. Puxa uma conversa diferente com alguém que mora com você, cozinha alguma coisa diferente do que você normalmente cozinharia, busca assistir um filme ou ouvir uma música diferente do que você normalmente costuma ouvir e tenta quebrar esse padrão que você tem criado ao longo da sua vida nesses últimos tempos, assim, para viver caminhos diferentes. Porque talvez vivendo caminhos diferentes você consiga chegar a lugares diferentes. E esses lugares diferentes vão te trazer experiências e realizações que talvez alimentem mais do que esses lugares antigos e sejam mais coerentes ao você do agora do que a maneira com que você está se relacionando com você mesmo está conseguindo fazer você se sentir. Então, se fez sentido para você isso, faz uma coisa diferente hoje. Pode ser pequena, mas realmente que te tire dessa zona de conforto. Talvez te leve para um caminho que faça mais sentido. Beleza? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas reflexões que o Pedro trouxe pra gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo dessa semana. Se você curtiu, segue nosso canal, dá um like aqui no vídeo e continua com a gente. Até mais, tchau, tchau.